Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é não fale demais. Em alguns outros vídeos, acho que no vídeo anterior, eu falei pra vocês que se você estiver passando por um momento complicado, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o Senhor e depois você falar com alguém de confiança algumas coisas que você está passando, para você não se guardar totalmente. Só que no vídeo de hoje, a gente vai ver com quais são essas pessoas que a gente pode confiar e se a gente deve falar as coisas que a gente pensa ou se é pra gente falar certas coisas. Quando eu falo alguém de confiança, seria tipo algum membro da família. Às vezes tem uma pessoa que você gosta, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Você falar com alguém sobre alguma coisa que você passa. Porque normalmente a gente sempre acha, ah não, mas essa pessoa é minha amiga, eu posso falar tudo com ela. E não é bem assim. Muitas vezes você tem que cuidar muito com as suas amizades. E não é bom você falar muito da sua vida. E eu vou ler um versículo aqui pra vocês, que é Provérbios 13, versículo 3, que diz: quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. E por que isso? Porque muitas vezes, eu, por exemplo, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto de falar, assim, abertamente, eu gosto de falar muito com as pessoas. Só que o problema é que quando você fala demais, você acaba não controlando o que você fala às vezes, não se controlando. Ou às vezes você fala muito da sua vida, e esse é um grande problema. Porque por mais que você ache que aquela pessoa é sua amiga, muitas vezes ela não é. E não só isso, porque muitas coisas também, quando a gente acaba abrindo a nossa boca demais, às vezes você pode falar o segredo de alguém, às vezes o que você falou pode virar uma fofoca, ou às vezes alguém pode ficar falando de você. Então é sempre bom a gente controlar a língua. E por mais que às vezes você esteja irritado com alguém, ou você tenha às vezes até acontecido alguma briga com alguém e você estiver muito nervoso, tente se controlar, peça que Deus possa te dar paciência naquela hora. Porque é bem melhor você estar numa briga, você, falar nada, só ali ouvir e depois tchau pra pessoa, do que você ficar alimentando o que aquela pessoa tá falando. Então, nisso é a grande, assim, uma grande coisa que a gente tem que sempre estar atento. Mas em relação se você estiver passando por algum momento difícil, um momento complicado, a única pessoa que vai estar disposta sempre a te ouvir, que conhece você desde o dia que você nasceu, antes que você estava no ventre da sua mãe, que te conhece e te ama, é o Senhor. Mas sempre, claro, tudo que você for passar, tudo que você for fazer, peça direção ao Senhor e converse primeiramente com Ele. Mas também é bom às vezes você falar com alguém que te ama de verdade. Claro, o Senhor é acima de tudo. O Senhor mandou o seu Filho para que morresse por nós, pelos nossos pecados. Então, é o primeiro lugar. Mas estou falando uma pessoa também, como você pode confiar. Como seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó, que são pessoas que já têm uma certa maturidade e vão saber também te falar algumas coisas boas. Então, tome cuidado também com as pessoas em que você conversa sobre certos assuntos. Mas, Sara, por que você está falando isso? Porque muitas vezes a gente tem uma coisa que a gente acha que todo mundo pensa coisas boas da gente, todo mundo acha que somos legais, ou às vezes a gente se sente até mal. Mas normalmente a gente acha que as pessoas que estão ao nosso redor, elas são super de boa, vão entender, mas muitas vezes as pessoas estão ali, mesmo que estão ali do seu lado, podem acabar falando mal de você, podem ficar espalhando os boatos seu, podem falar mentiras. Todo mundo mente, mas eu tô querendo dizer ficar espalhando boatos, falar sobre algumas coisas pessoais, acabar escapando. Então tome sempre cuidado com isso. Eu sei que muitas vezes é difícil de controlar a nossa língua, mas é algo que a gente deve controlar. E uma coisa, um versículo que eu quero ler para vocês é Provérbios 18, 21, que diz: há poder em suas palavras. Gente, tudo que a gente fala tem poder. Ou seja, é claro, tem que ter sempre cuidado com o que você vai falar. Não fique falando besteira, não fique amaldiçoando as pessoas, falando coisas ruins, porque a nossa palavra tem poder. Então tome sempre cuidado com as palavras que você for falar. Outra coisa também, tem alguns versículos que agora eu não tô aqui perto aqui, mas que falam para nós termos cuidado também com as coisas que a gente fala, que na nossa as nossas falas, o que a gente fala deve ser coisas boas e não coisas ruins.
Eu sei que às vezes naquele momento de raiva, naquele momento que você às vezes faz essa história, você quer às vezes falar um monte de coisa, mas é uma coisa que a gente tem que tentar sempre batalhar contra isso. E eu falo isso pra vocês não porque é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa vida, e entre um monte de coisa que a gente tem que trabalhar na nossa vida, mas é uma coisa que a gente também não pode deixar escapar. Então, tome cuidado com as suas palavras. Gente, é uma coisa que é complicada, às vezes a gente acabar se controlando, mas é uma coisa que a gente precisa se controlar, porque a gente tem que ter consciência que a gente não pode falar das nossas vidas pessoais para as pessoas. A gente não pode ficar também espalhando tudo que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Então a gente deve ter sempre cuidado. É claro, eu não tô falando pra você se fechar e nunca mais falar com ninguém. Mas quando você estiver numa roda de algumas pessoas, ou você estiver conversando com alguém, tome cuidado com as coisas que você vai falar. Porque a gente sabe que, às vezes, no nosso consciente, a gente acaba pensando umas coisas que a gente tem que, sempre ter em mente ali. A gente acaba pensando umas coisas que a gente até repreende, né? Porque, por exemplo, nós cristãos, a gente luta contra não julgar as pessoas. Porque a gente não pode julgar uma pessoa. Com que direito eu vou julgar alguém? Não tem, a gente não pode julgar as pessoas. Só que às vezes a pessoa que você tá conversando, ela não tem em mente isso. Aí enquanto você vai conversando com ela vai te julgando, às vezes vai pensando um monte de coisas suas. Então, tome cuidado com as suas palavras. E quando você for conversar com alguém, fale também coisas boas, tente falar do Senhor também, porque muitas vezes, gente, a gente gosta de conversar de muitas coisas, mas a gente não pensa também no que a gente está falando. Então, controle e tente controlar sempre a sua língua, não fale muitas besteiras, não fale palavrões, tente falar palavras boas para as pessoas, por mais que às vezes seja complicado. Tá bom? A gente acha que normalmente aquela pessoa sempre é sua amiga, que você pode se abrir tudo, você pode falar, mas tome cuidado, porque muitas vezes em algumas amizades, às vezes, acaba tendo uma intriga entre alguma amizade ali, a pessoa acaba soltando coisas de você. Então assim, gente, toma cuidado, fora as fofocas que rolam em todos os lugares. Então assim, se você não quer ser mal falado, ou que as pessoas falem da sua vida, a gente tome cuidado. Isso serve tanto pra mim, porque às vezes eu falo coisas demais e acabo não pensando o que eu falo. Então a gente tem que pensar mais no que a gente fala, tá bom? E tome sempre cuidado com as suas palavras, porque suas palavras têm poder, e porque também a gente não deve ficar falando besteira também pra todo lado. A gente deve falar palavras boas. E é isso. E se você estiver passando por alguma coisa complicada na sua vida e você às vezes está querendo, falar com alguém, compartilhar aquilo que você está passando, lembre-se do Senhor que está te esperando, que Ele quer falar com você também. E que Ele está te esperando ali para você conversar com Ele, falar com Ele. Então ore, converse com o Senhor, por mais que o Senhor saiba tudo que você passa, cada segundo, cada minuto, mas Ele quer te ouvir. Então converse com o Senhor e procure alguém que você tenha realmente confiança. Tome sempre cuidado com a pessoa que você tem de confiança, é claro. Mas foi isso, gente. Espero que vocês possam ter gostado. E um beijão. Que Deus abençoe você e sua família. Um beijo.